E aí, pessoal, chegando aí na reta final, terceiro ano, como falei, são assuntos mais atuais, ter conhecimento, entender um pouquinho sobre esses fenômenos e as tecnologias atuais que você tem na palma da sua mão, não é isso? Então, vamos começar a nossa aula? Aula de número 47. Foi falado para assistir um vídeo, né, sobre nanotecnologia. Aí tem aqui 3 minutos e 15 segundos, bem curtinho, você vai ter uma noção aí dessa tecnologia que é utilizada em todos os ramos, medicina, TV, rádio, telefonia móvel, internet e tudo mais. Mecânica quântica parte 2. Na mecânica quântica, o que nós vamos falar? Dualidade onda-partícula. A luz é uma onda ou é uma partícula? Como eu vou saber isso? Do que a luz é feita e seus mistérios, que são muitos. Microscópios eletrônicos, isso aqui são microscópios possíveis de ampliar a imagem muito mais do que um ótico. Princípios da incerteza de Heisenberg, né, a biografia dele. Partícula criada em reações nucleares, que é o Sol, os neutrinos, né, que passam todo o tempo pela gente, praticamente perceptível e é muito difícil de detectá-los. E nanotecnologia. As habilidades que conhecem a importância da mecânica quântica e sua evolução, compreender a nanotecnologia compreender que a nanotecnologia não representa apenas uma miniaturização dos bens produzidos pelo ser humano, mas a possibilidade de fabricar produtos com átomos disponíveis na natureza. Então, peças muito pequenas. Como eu falei, a aplicabilidade ela é bem grande. Dualidade onda-partícula, o que é isso? Aí você pensa, onda e partícula. Então, pessoal, olha só, quando eu falo dualidade, quer dizer que a luz ela pode ter características de onda e características de partícula. Aí você vai dizer, mas como assim, professor? Como isso? Você vai entender durante a aula que, em certas situações, você vai observar a luz tendo efeitos parecidos com uma partícula. E vai ter outras situações que vai ter efeito parecido com onda. Aí você pensa, como onda? Interferência, por exemplo. O que é interferência? Você pode produzir uma onda numa bacia com água, que nós já vimos isso aqui lá no segundo ano. Você balança, faz oscilar, aí vai ter as ondas, certo? Aí você bota ali uma passagem, uma fenda. Quando passa, ela tem um comportamento diferenciado. E a luz tem esse mesmo comportamento. Tanto de onda quanto de partícula. E essa partícula é qual? Por exemplo, efeito fotoelétrico, né? Que hoje em dia você observa em vários telhados aí, né, de algumas residências, produzindo energia, ou transformando, melhor, né? Energia solar em energia elétrica e economizando. Beleza? Então, vamos continuar. Então, olha só. A teoria do efeito fotoelétrico de Albert Einstein é uma forte evidência a favor da ideia particular de luz. A luz como partícula, né? Que são partículas chamadas de fótons, né? Esse fenômeno nos mostra que a luz de frequência F, quando interage com a matéria, o faz como se fosse constituída por partículas de energia. Então, a equação de energia em relação à luz, né? Esse H é uma constante e F é frequência. Entretanto, a difração e a interferência só podem ser explicadas considerando a luz uma onda. O efeito fotoelétrico não, o efeito fotoelétrico é partícula. Bom, afinal, é onda ou é partícula? A luz é o quê, né? Bom, se por um lado somente um modelo de fótons explica, olha só, adequadamente o efeito fotoelétrico, por outro, somente o modelo ondulatório explica a difração e interferência. Então, qual modelo é correto? A luz tem uma natureza dual, isto é, exibe características, ora de onda, ora de partícula. O enunciado a seguir exprime o princípio da complementariedade de Bohr. No nível quântico, ambos
os aspectos, o corpuscular, partícula num corpo, e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. Então, olha só, está falando que os dois vão ser considerados quando se fala de física quântica. Bom, entretanto, apenas um desses aspectos é relevado numa experiência isolada. O tipo de experiência realizada que determina qual aspecto que vai prevalecer. Por exemplo, um feixe de luz vindo de um canhão laser propaga-se no laboratório, né? Propagando-se no laboratório, deve ser considerado onda ou um feixe de partículas. Então, olha só, você tem a possibilidade, essa pergunta só tem resposta se de alguma forma interagirmos com o feixe. Então, olha só, pessoal, se você pega ali, por exemplo, um feixe de luz, tenta focar ele o máximo possível, uma lanterna bem certinho, você vai conseguir um feixe de luz. Esse feixe de luz, aí a pessoa vem te perguntar, como é que eu vou saber que é onda ou se é partícula? É a interação com esse feixe de luz. Como é que você vai interagir? Você pode colocar um metal fotoemissor, né, que ele vai receber ali energia e vai liberar, né, elétrons ali, ele vai acabar saltando elétrons dele, carregando, ou você coloca uma grade. O que é essa grade? Grade de difração, ou, por exemplo, até, vamos supor aí, passando por fendas, né? A luz passa por fenda e dá interferência também, vai dar franjas claras, franjas escuras. Então, como que você vai saber? Com a interação. Agora tem um exemplo, vamos ver? Então, esse exemplo aqui no slide, ele vai mostrar para vocês que grade de difração vai passar, todo gradeadinho aqui, e vai ter o comportamento de onda, como se estivesse passando ali aquelas ondas de água numa fenda. Ele vai espalhar. Outra, você vai emitir numa placa metálica e essa placa vai acabar absorvendo essa energia e liberando elétrons. Então, aqui, ó, onda e aqui partícula. Se o interceptarmos com uma grade de difração, né, o feixe difratará, apresentando comportamento de onda, primeiro caso. Se o interceptarmos com uma placa metálica fotoemissora, silício, fotoelétrons serão emitidos da placa, apresentando comportamento corpuscular. Então, aí depende muito da experimentação. Então, pessoal, quando fala assim, ó, tem uma teoria. Você, isso aqui é verdade, olha, eu vou te dar um exemplo disso, disso e disso. Você tem que saber se isso na prática é verdade, dependendo do experimento, né? Tem coisa que não deve nem ser feito pela periculosidade. Mas, em alguns exemplos, você consegue. No nosso caso, dá para fazer alguns, né? Pelo menos da difração dá para fazer. Você consegue separar as cores, por exemplo. Você passa ali num prisma, você separa, né? Através de cada cor tem uma frequência diferenciada. Então, vai separar. E passando pelo prisma, você pode fazer juntar também, novamente. Então, o experimento, ele é fundamental. Não é só você acreditar no que você vê, no senso comum, é desse jeito, certo? Então, vamos continuar lá. Então, falando aí que a luz, ela tem essa característica. Nenhum modelo deve ser considerado isoladamente para descrever as propriedades da luz, certo? Uma descrição completa e correta do comportamento da luz só é válida quando ambos os modelos são combinados de maneira complementar. Se a natureza dual da luz é, por si só, um conceito difícil de aceitar, mais intrigante ainda é o fato de que também a matéria apresenta a natureza dual. Aí você fala, como assim? Pessoal, quando se fala lá a equação de Albert Einstein, energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. Aí você fala, como assim? Somos energia? Lembra que eu falei? Nós somos constituídos de átomo. Se nós somos constituídos de átomo, o que acontece? Nós somos energia pura. Então, se nós possuímos átomos aglomerados, vários, para formar molécula, tecido e tudo mais, os órgãos, ele tem que ter um comportamento, porque tem elétrons.
Só que, lógico, né? Eu considerar um elétron é uma coisa, eu considerar o corpo inteiro é outra situação totalmente diferente, tá bom? Agora, será que o nosso corpo, ele apresenta característica de onda? Será que nós temos essa característica? Como partícula, certeza, né? Somos matéria. Mas será que tem como onda? Vamos dar uma olhada lá? Então, olha só. Em 1924, em sua tese de doutorado, o físico francês Louis de Broglie estendeu o conceito de dualidade onda-partícula dos quanta de luz de Einstein, né? Os fótons, as partículas de matéria, elétrons e prótons, acabei de falar, né? O átomo em si. Se fótons apresentam características de ondas e partículas, se elétrons são partículas, mas também apresentam características ondulatórias, talvez todas as formas de matéria tenham características duais de onda e partícula. Então, como ele está falando, né? Se o elétron tem essa característica e você possui elétrons no seu corpo, elétrons, prótons e nêutrons, lógico, cada átomo, né? Aí você deveria ver, então, pessoal, olha aqui, você deveria ver aqueles modelos atômicos, né? Que tem lá na tabela periódica. Tem um próton, nêutron, elétron, tem 10 prótons, 10 nêutrons, tantos elétrons. Então, ali que vai diferenciar o tipo de material que vai ser produzido, certo? Vários átomos, mas todos eles têm o quê? Prótons, nêutrons e elétrons, com certeza, certo? Vamos lá, continuando? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Esse carinha aí, ó, de Broglie, partindo dessa ideia, de Broglie sugeriu que partículas materiais também apresentariam propriedades ondulatórias. Consequentemente, um comprimento de onda característico, determinado comprimento de onda de Broglie, aí está aqui, ó, lambda, do mesmo jeito, né? Associado à partícula sendo dado pela equação. Comprimento de onda é H sobre Q, né? Lembrando que Q é massa por velocidade, é quantidade de movimento. Luiz Victor, né? Duque de Broglie, 1892 a 1987, viveu bastante, né? Foi o criador do princípio da dualidade onda-partícula. E esse H, ele é uma constante, que nós já vamos ver para frente aí. Do que a luz é feita e seus mistérios. Em 2015, que foi seu ano internacional, né? O ano da luz, a luz, embora presente em inúmeras tecnologias do cotidiano, continua sendo fonte de mistérios e objetos, né, de pesquisas, porque ainda não tem conhecimento de todos os fenômenos, principalmente o elétrico, que até hoje é muito misterioso. No século XVII, discutia se a luz era onda ou partícula. Em 1905, Einstein esclareceu que poderia ser os dois, e a usou como base para a teoria da relatividade. Então, olha só, ele utilizou na sua teoria da relatividade. Lembra lá da contração do espaço-tempo, dilatação do espaço-tempo, né? Microscópios eletrônicos, isso aqui é muito legal, o avanço tecnológico que veio a partir deles. Em 1931, através dos engenheiros alemães Ernst Ruska e Knoll Max, foi construído o primeiro modelo de microscópio eletrônico do mundo, que em sua primeira versão, apesar de conseguir uma ampliação menor do que a proporcionada pelo microscópio de luz, né, o óptico, conseguiu provar não apenas que a utilização do feixe focalizado de elétrons era viável, mas que os rumos e o futuro da ciência dependiam desse desenvolvimento. Então, pessoal, olha só. Eu tive a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro, ali, Botafogo, Copacabana, tem o CBPF, Centro de Pesquisas Físicas. Lá eles têm alguns microscópios eletrônicos, eles são imensos, caríssimos, alguns chegam
a 1,5 milhão, o valor, 800 mil reais, bem caros. Só que ele consegue ir a um tamanho nano. Ainda não conseguiram ver um átomo em si, mas ele consegue ver um tamanho nano. Aí você pensa assim, e se eu quiser, por exemplo, microscópio óptico, você pega uma formiga bem pequenininha, coloca lá e você vai ver. Ah, eu quero ver uma célula. Aí você coloca lá. Ah, uma água lá poluída, você coloca, vê os micro-organismos que tem ali, visualiza. Só que isso ainda é muito grande, comparado à nanotecnologia. Aí você, eu quero ver, por exemplo, alguma estrutura de um inseto muito, muito, muito pequeno. No microscópio eletrônico, você não consegue diretamente. Você tem que pegar partículas, nanopartículas de ouro e banhar esse objeto, se for orgânico, para que consiga emitir esses elétrons. Por quê? É um canhão que recebe, na realidade, ele joga esses elétrons, pega nesse objeto e ele emite de volta esses elétrons. E esses elétrons que fazem a imagem. Aí você, como assim? É retroespalhado, retroprojetado, é muita coisa. Eu passei vários dias lá só para conhecer. E vou falar, é uma coisa absurda. Até fazer desenho, nanodesenho você consegue. É muito legal, tá bom? Então vamos continuar lá e conhecer alguns deles, né? Não é só um, são alguns. Bom, todos os modelos de microscópios eletrônicos que se sucederam e são amplamente utilizados atualmente derivaram diretamente desse modelo inicial de 1931. Olha o tempo. Esses aqui já são atuais, tá? Bem atual. Criado por Mark e Ruska, sendo eles. Aí você pensa, professor, mas imagina que você fez um experimento. Nossa, meu resultado foi horrível. Você vai desistir? Não, a ciência ela é uma evolução. O que acontece? Você fez lá um microscópio. Aí eu vou olhar, vou dizer, nossa, é legal, mas se você fizer essa modificação, vai melhorar. Se você colocar um fusível, uma lente, você colocar isso, colocar aquilo, um eletrodo, uma placa, você vai aos poucos evoluindo. Um carro era o quê, gente? Um carro era uma carcaça, um chassi, rodas, um motor, uma conexão bem bruta, pouca praticamente eletricidade no carro. Hoje em dia é quase o contrário, tem mais fiação no carro e tecnologia do que motor. O motor foi reduzindo. Os carros, esse carro parece papel. Lógico, o carro para economizar combustível. E não, até na questão de uma batida, não matar quem está dentro, é até feito para segurança. Então tem todos esses requisitos, foi evoluindo. O carro era de uma forma, hoje é de outra. Você pega carros antigos aí, tem muitos, até o professor Lorismar é muito fã de carros antigos, aí ele conhece muito bem. Você não pode modificar, você pega um Fusca antigo, tá lá o Fusca. Quanto mais mexer nele, menos valor ele tem. Quanto mais ele original, mais caro. Então você pensa, tem que ter evolução. Se eu não conseguir o 100%, o outro vai lá. Não, peraí, eu vou melhorar isso aqui. Aí vem o outro e fala, não, vou melhorar mais um pouco. Vem o outro, não, vou melhorar mais ainda. O que acontece com redes sociais? Existiu lá atrás, né, alguns de vocês são bem novos, existiu o Orkut. Ele perdeu, passou, veio o Facebook. Depois do Facebook, veio o WhatsApp. Depois do WhatsApp, Instagram, Kawaii, vai evoluindo, as ideias vão evoluindo. O Facebook, ele trouxe outras coisas, entendeu? Então, a ciência é muito disso. Algo básico e vai evoluindo aos poucos, certo? Então, vamos continuar lá? Então, esse primeiro microscópio não conseguiu superar o óptico, mas hoje ele é totalmente superado, né? Um desses, chamado microscópio eletrônico, é o MET, microscópio eletrônico de transmissão. Esses microscópios são capazes de produzir imagens por meio da gravação de feixes de elétrons após esses ter passado por uma fina fatia da amostra, como acabei de falar. Ele emite os elétrons que estão ali. Tem que ter elétrons para ser emitido, se não tiver, tem que ser banhado nanopartículas de ouro. Os microscópios eletrônicos de transmissão são capazes de produzir as maiores ampliações entre todos os modelos de microscópios eletrônicos, certo? Então, aí é o mais potente. Microscópio eletrônico de transmissão. Aí nós vamos ter também o microscópio eletrônico de varredura. Olha só, seu funcionamento se dá de forma contrária aos METs,
uma vez que os MEVs produzem imagens por meio da coleta de elétrons secundários ou inelasticamente espalhados que saltam, né, para fora da superfície. De uma amostra, no caso, salta da superfície de uma amostra, desculpa. Assim, os dados eletrônicos são digitalizados com o intuito de produzir imagens da superfície com considerável profundidade de campo. Então, olha aí, né? Microscópio. Esse microscópio, gente, é o seguinte. Olha só, se você quer analisar, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Se você quer dar uma analisada em um equipamento muito pequeno, muito pequeno, um chip, né? Aqueles todo cheio de tecnologia hoje, um cartão de memória muito pequeno, você pode fazer a varredura dele. Você vai fazendo cortes, você vai tirando. Você vai, na realidade, como se você fosse cortando ele aos poucos e montando a imagem. Você consegue fazer isso, que é o que utilizam muito para fazer esses microchips, nanochips agora, não sei nem o que vem depois do nano, né? Mas já estão muito pequenininhos. Vamos continuar lá. Então, esse de varredura é isso. O de reflexão, em termos de estrutura, o MER, microscópio eletrônico de reflexão, operam de modo bastante similar ao microscópio eletrônico de varredura, tá? Então, aí ele é parecido. E o METV, né? É METV, microscópio eletrônico de transmissão e varredura. Microscópio eletrônico de transmissão e varredura são muito adequados para técnicas de mapeamento de análise, como, por exemplo, a microscopia de campo escuro anular, espectroscopia de perda de energia eletrônica. Então, aí é muito usado em laboratório, né? E, para continuar, o princípio da incerteza. Pelo nome já dá para perceber, né? Princípio da incerteza, o termo é utilizado para designar o estado de um elétron, que é, nossa, até hoje ainda é muito estudado e tem muito a saber sobre ele. O nome é adequado uma vez que é impossível saber a posição exata de um elétron, que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e transformou-se do enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica, né, o quanto de energia, né, quantizando a energia do elétron. A mecânica quântica surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica por volta de 1900, já que as teorias que existiam tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas, não conseguiam dar conta de explicar o comportamento do elétron. A nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático e declarava que a matéria possuía propriedades associadas com ondas. Olha só, de acordo com o antigo modelo atômico proposto por Bohr, seria possível saber a posição exata, né, de um elétron. O modelo de mecânica quântica trabalha com a probabilidade de onde se encontra este átomo e, por isso, usa os orbitais, né? Na realidade, como se fossem nuvens de elétrons. Os orbitais são volumes do espaço onde provavelmente, não é certeza, provavelmente haja um elétron. Daí o termo princípio da incerteza de Heisenberg, certo? No mundo das partículas subatômicas, os valores instantâneos de certos pares de grandezas físicas, denominadas variáveis conjugadas, não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão ilimitada. Heisenberg demonstrou que as variáveis conjugadas posição e velocidade linear de uma partícula de massa m, né, qualquer, tem seus valores estimados em um dado instante com incertezas mínimas ΔX e ΔV, que obedecem à seguinte relação. Aqui é a equação. ΔX vezes ΔVx é igual a H sobre 2m, que, como eu falei, é uma constante. Então, pessoal, olha só, a questão do átomo, ele já mudou muito os modelos, né? Primeiro era uma esfera, depois uma esfera, um pudim com... como se fosse um bolo com passas, né? Pudim com passas, o pessoal fala, totalmente fechado. Depois já era o átomo lá, prótons e nêutrons, o núcleo, e
e o elétron girando. Só que era uma partícula. Hoje já são nuvens eletrônicas. Aí o elétron também gira, o elétron, além de girar ao redor, né, transladar, ele tem o giro no próprio eixo, né, tem a rotação dele. E o elétron ele é tão rápido, que não dá para saber aonde ele está. Aí existem algumas equações. Na física quântica existe muito probabilidade e trabalhar com números complexos, né, que você vê lá no ensino médio. Então a teoria, nossa, quando você vê algo assim que parece totalmente louco. Ah, mas como assim? Só probabilidade de saber. Mas na maioria das vezes os cálculos dão certo. Até às vezes você não sabe nem por que o cálculo consegue chegar naquele resultado. Mas, como eu falei, é uma teoria bem difícil de aceitar, certo? Vamos continuar lá. Então, Heisenberg, né? O Werner Karl Heisenberg, Duisburg, né? Alemão, 1901 a 1976, né? Físico alemão que formulou o princípio da incerteza em 1927, ou indeterminação que leva ao seu nome, uma contribuição decisiva para o desenvolvimento da mecânica quântica, uma teoria que se tornaria, né, uma das principais revoluções científicas do século XX. O que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1932. Então aí... Agora, isso aqui é importante, já foi até falado, algumas teorias, você vai ver o tamanho do local para conseguir detectar partículas criadas em reação nuclear, que são chamadas neutrinos. Neutrinos são partículas neutras, pelo nome, né? Ou seja, sem carga elétrica, então já fica difícil detectar. Extremamente pequena e com massa tão insignificante que após sua descoberta acreditou-se que não possuíam massa. Devido a essas características, os neutrinos dificilmente interagem com a matéria. Isso torna muito difícil de ser detectado. Bom, olha o tamanho desse laboratório, imenso, somente para detectar essas partículas. E o legal é que ele emite uma luz quando são detectados, né? Os neutrinos foram previstos por Wolfgang Pauli, né? Pois a energia liberada em certas reações era menor do que a teoria mostrava. Deveria então haver uma partícula neutra com a energia que faltava, sendo liberada durante essas reações, né? Em 1956, os neutrinos foram finalmente detectados por Frederick Heinz e Clyde, né, L. Cowan Jr., emitidos de um reator nuclear. Então, pessoal, olha só, toda vez que tem uma reação, você tem que pensar assim, eu tenho uma partícula aqui, uma quantidade de energia, aqui eu tenho outra. Quando elas interagem, elas emitem energia, ou emitem partículas, ou se transformam em outras partículas. O que acontece? Se eu tenho uma partícula aqui e outra aqui, massa, beleza, eu vejo a quantidade de energia. Liberou energia, luz. Quando eu somo tudo, não bate. E pela conservação da energia, tem que ter aquele restinho, não pode sumir. A energia, lembra que a definição bem simples, energia não dá para ser criada e não dá para ser destruída. Ela apenas transforma-se de um tipo em outro. Então, por isso que ele descobriu, ele falou, não, tem que ter, está indo para algum lugar. Ainda não consegui detectar, mas uma hora vai. Aí, depois de muito tempo, conseguiram detectar, certo? Então, vamos lá. E leva tempo para conseguir, às vezes, essa detecção. Uma grande fonte de neutrinos próximas de nós é o Sol, onde ocorrem violentas reações nucleares, né, o tempo todo. A partir da comprovação da existência de neutrinos, muitos cientistas se concentraram em pesquisar, né, aqueles que eram provenientes da nossa estrela. Esse interesse se deve ao fato dos neutrinos poderem atravessar todo o núcleo solar e chegar até a Terra. Desta forma, o estudo dos neutrinos solares poderiam revelar informações sobre o interior do Sol, porque aí você só vê a superfície, não tem nem condições de
saber como é lá dentro. Então, através das informações dessas partículas, que estão lá no núcleo mesmo, gente. Olha só, está lá no meio. Então, eu posso pegar, como eu falei para você, lembra do microscópio eletrônico? Ele emite elétrons, energia ali. O que acontece? Ele tem que voltar. Então, ele vai ser retroespalhado e retroprojetado e vai para um receptor. Através dali forma imagem, para você ver, um elétron leva informação. Ou aquela TV de tubo, né, que emitia elétrons numa certa velocidade, um pixel de luz, ele vai lá certinho, daí brilha amarelo, vermelho, verde, aí vai montando a imagem. Então, para você ver, essa pequena partícula quase indetectável pode trazer segredos do núcleo do Sol. Beleza? Então, vamos continuar lá. E ele pode atravessar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Esse tipo de pesquisa revelou coisas importantes sobre os próprios neutrinos. Ao longo da viagem até a Terra, eles oscilam entre os 3 diferentes tipos de neutrino do elétron. O neutrino do muon e o neutrino do tau. Então, são 3 tipos. Só que aí vocês têm que conhecer um pouquinho mais daquelas partículas menores que constituem o próton, o nêutron, aí vocês vão entender. Como consequência, se essas oscilações fossem verdadeiras, o neutrino possuiria massa. Ainda pairam algumas dúvidas sobre as propriedades dos neutrinos e as investigações sobre esta diminuta partícula podem aumentar nosso conhecimento sobre o Sol, as estrelas e o próprio universo, porque não é somente da nossa estrela, o Sol, que vem, né? Vem de outras mais distantes. São emitidas na realidade, né? Bom, a nanotecnologia, na verdade, um nanômetro é uma medida como qualquer outra que você pensar. Assim como você já deve conhecer o centímetro, o metro, o quilômetro, agora está na hora de ser apresentado ao nanômetro. Explicar com palavras o que é um nanômetro é simples. Basta dizer que ele equivale a 1 bilionésimo de metro, mas isso não explica realmente o que é um nanômetro. Pessoal, olha só, pensa o seguinte, um metro, né? Um metro, sei lá, mais ou menos até aqui. Tem um metro, você pega esse 1 metro, divide em 100 partes, você tem 100 centímetros, 100 partes. Você divide, novamente, pega outro, corta 1000 vezes, você vai ter 1 milímetro. Imagina, você pegar 1 metro, cortar todinho, você vai ter milímetro. Aí você pensa mais ainda, eu vou pegar, não vou dividir em 1000, vou dividir 1 milhão de vezes. Aí é o microscópio, lembra? Micrômetro. Então, você pega ali e corta 1 milhão de vezes. Imagina você conseguir fatiar um objeto de 1 metro 1 milhão de vezes. Agora, vamos lá mais uma vez. Você pega esse aí que você cortou 1 milhão de vezes e você corta de novo 1000 vezes cada pedaço. Você vai ter 1 bilhão de vezes. Então pensa, 1 bilhão de vezes um metro é uma coisa quase surreal, mas os microscópios chegam próximos, né, ao limite aí de 1 bilhão de vezes menor que 1 metro, gente. Você pega um objeto. Agora vamos entender o que seria conseguir ver isso. Vamos lá? Então olha o que é a ideia. A ideia é a seguinte, olha só. Olha os exemplos aqui, ó. Tá vendo essa bolinha de futebol, a Lua e esta moeda aqui? Vamos fazer uma comparação. Imagine se pudéssemos aumentar medidas numa mesma proporção. Ao aumentar o nanômetro, ele deveria ficar com o tamanho de uma bola de futebol. Você pegou um nanômetro, pá, aumentou uma bola de futebol, certo? Está aqui a bola de futebol. Aproximadamente ali 29 centímetros, né? Um nanômetro, você aumentou, certo? Aumentou lá. Em compensação, uma moeda de 1 centavo, compensação comparar, né? Que mede aproximadamente 1,7 centímetros, seria maior que a Lua. O que está falando? Se você pegar um nanômetro, aquele pontinho de um nanômetro lá, aumentar ele, ficaria do tamanho de uma bola de futebol, certo? Se fosse comparar uma moeda de 1 centavo
1 centavo. Pensa aí, gente. 1 nanômetro, se eu ampliasse ele para o tamanho de uma bola de futebol, 1 nanômetro, é a mesma coisa de eu pegar uma moeda de 1,7 centímetros e aumentá-la para o tamanho da Lua. Olha o tamanho que eu diminuí ou que eu aumentei, para você ter noção. Então, nanômetro em relação à bola de futebol é a mesma coisa de uma moeda de 1,7 centímetros ser aumentada para o tamanho da Lua. Olha o tanto que é, imenso, né? Então, vamos continuar lá, dar uma olhadinha? Então, olha só, o exemplo aí, ele mostra para você. Ou seja, a relação entre 1 nanômetro e uma moeda de 1,2 centímetros. Aqui está falando que aproximadamente, mas aí vamos colocar 1,2. Está dizendo que a moeda tem aproximadamente, mas aqui no desenho está mostrando 1,2 centímetros. Seria o mesmo que comparar uma bola de futebol com a Lua. Fantástico, não é mesmo? Então, para você ter noção. Eu vou tirar esse daqui e vou deixar 1,2, tá? 1,2 centímetros, para ficar melhor. Não ter aí discrepância nos dados. E a nanotecnologia é aplicada em mais de 800 produtos atualmente. Olha para você ver. Evidentemente, esta tecnologia não foi criada somente para ajudar na informática, computadores, videogames, celulares, tablets, mas para revolucionar de maneira geral em qualquer área onde fosse necessário. Atualmente, pode-se relatar a aplicação da nanotecnologia na medicina, na química, na física quântica, nas indústrias que criam protótipos aeroespaciais, refinarias e muitas tantas outras áreas. Só para você ver que é muito, mas muita coisa. Na medicina, por exemplo, temos aparelhos para diagnosticar determinadas doenças, as quais não podem ser detectadas apenas com base em sintomas e exames comuns. Além disso, a nanotecnologia é muito utilizada para criar remédios. Afinal, trabalhar com componentes químicos de tamanho tão pequenos exige uma tecnologia minúscula e eficiente. Então, pessoal, toda vez que falar nanotecnologia não é só voltado realmente para a informática. Como foi falado, remédio tem microgramas, miligramas, é muito pouquinho. Então, você está ali trabalhando ou juntando, né, fazendo reações ali para criar remédios, para criar produtos de beleza, de estética, tudo que você pensar. Principalmente aí também a questão da indústrias aeroespaciais. Por quê? Quanto menor os objetos, mais fácil para você mandar o espaço, mais leve, menos combustível. Só que o custo às vezes fica mais alto por produzir equipamentos tão pequenos, né? Você já prestou atenção que objetos pequenininhos e potentes são bem mais caros que os outros que eram menos potentes e maiores, né? Então aí você já tira. Beleza? Então já já a aula continua.